#decepcionada. Puxa vida, hein? E o que representa esse empate? Primeiro eu quero a análise de vocês dos dois times em campo. E o que representa esse empate agora? Vai ficar muito difícil para o Corinthians no Maracanã? Então, Michele, eu vejo assim, o Vasco da Gama, ele amarrou o Corinthians na Neoquímica Arena. Ponto positivo para o time do Diniz. Mas o Vasco talvez não encontre o Corinthians novamente com uma partida tão horrorosa. O Vasco deixou de encaminhar o seu título ontem. Pelo que jogou, pelo que não jogou o Corinthians ontem, o Vasco fosse uma equipe mais determinada, mais focada também para chegar à vitória, poderia ter construído a vitória. Não fez. Deixou escapar uma grande oportunidade. Já o Corinthians, para não dizer que todo mundo esteve abaixo da média, eu vou destacar o Bidu. O Matheus Bidu, esse entendeu que era uma decisão. Esse competiu, se não fez uma partida brilhante, ele competiu, ele brigou pela bola, ele procurou os companheiros, ele jogou uma final de campeonato. O Corinthians ontem, além de ter sido encaixotado taticamente pelo time do Diniz, e aí a culpa é do Dorival, sim, que não conseguiu, na mexida da organização das suas peças, na troca das suas peças, sair dessa emboscada do Vasco da Gama. O Corinthians foi um desastre, mas um desastre. Uma má vontade de todos os jogadores. O time nunca vi, fazia tempo que eu não vi o Corinthians tão ruim dentro de campo. Má vontade numa final? Mas foi o que apareceu, não foi o time que vibrou. Silvestre, uma coisa você... Às vezes você não vai bem na partida, às vezes você não vai bem, mas o Corinthians não vibrou, não brigou pela bola, né? O Yuri Alberto, eu quero deixar bem claro, o Yuri Alberto, gente, está jogando claramente no sacrifício. O Yuri não está 100% do seu condicionamento. E por que o Dorival tem insistido com o Yuri os 90 minutos dentro de campo? A principal característica do Yuri é a arrancada, a gente não tem visto isso no Yuri. Eu não entendo também do Dorival, por exemplo, o Guinegão, que ele mesmo na coletiva se explicou, disse que foi ele que revelou o Guinegão, colocou para jogar, não está colocando o menino para jogar. Né? O menino, quando entrou, deu conta do recado, sim, principalmente na ausência do Yuri. E o Yuri está jogando no sacrifício e sendo massacrado pela própria torcida. E aí, para mim, a culpa é do Dorival. E o Yuri tem se dedicado, tem se doado dentro de campo, mas não tem condição. E trocar com 4 minutos no segundo tempo, você já troca no vestiário. Ele queima uma das... Ô, Silvestre, peraí. Silvestre, com 4 minutos, deixa eu só ponderar para você. Com 4 minutos... Ok, ele resolveu acertar o posicionamento do vestiário, deixa uns 15 minutos. Se é para trocar, já troca ali, porque ele queimou uma das etapas da troca, né? Mostra que foi um equívoco. Então, ontem foi uma partida, o Corinthians jogou uma bolinha assim, ó desse tamanho, assim, do tamanho de uma ervilha. E, para sorte, não perdeu. Ficou tudo para o próximo final de semana. E daqui a pouco a gente vai falar do comportamento do Dorival, das tretas. Aí eu quero falar, aí tenho mais críticas ao Dorival, técnico do Corinthians, que eu gosto muito e acho até que está fazendo um bom trabalho. O Vasco foi muito melhor no primeiro tempo. Teve oportunidades, o Corinthians melhorou a partir das trocas aos 5, 6 minutos do segundo tempo. Entendo que o Dorival quis ajeitar no vestiário, não deu certo, em poucos minutos ele percebeu e trocou. Ok, queimou a troca lá do intervalo, paciência, trocou. E a partir dessas mudanças, eu não tiraria o Memphis, mas a partir dessas mudanças... Também não tiraria. O Corinthians pelo menos igualou o jogo, correu menos risco. Sinceramente, eu tô achando que fazem um grande escarcéu por conta de um jogo que terminou 0-0. Cara, muitas finais, até nos bons e velhos tempos do futebol brasileiro, terminaram empatadas o primeiro jogo. Jogo de final muitas vezes não é bonito, final não é para se jogar bonito, final é para se vencer. Ninguém ganhou, arrastaram a decisão lá para o Maracanã. E eu tô achando uma crítica exagerada. A crítica não é... O Corinthians jogou mal, o Corinthians teve uma grande não se defesa encontrou, do Léo Jardim, o Vasco foi melhor, mas ninguém quis arriscar muito. Quem correu um pouco mais de risco foi o Vasco do Fernando Diniz. A defesa. Criticar o resultado. Mas o Corinthians que jogou mal, que não conseguiu encaixar o jogo, pelo menos levou um 0-0 para decidir no Maracanã. Lá no Mineirão, o Corinthians foi muito bem contra o Cruzeiro, trouxe uma vitória, perdeu depois em casa e avançou para a final. Por que não acreditar que o Corinthians possa realizar o título porque o Maracanã jogando fora de casa? Tem dia que as coisas não acontecem. Tudo bem que esse ano também, muitos dias, poucas coisas aconteceram para o Corinthians. Né? Silvestre, mas, às vezes a coisa não anda. Silvestre, ok, e quando não anda, cabe a nós críticos criticar. Não andou por incompetência do Corinthians. Criticar o 0-0, eu entendo, uma decisão pode acabar empatada. A crítica não é ao 0-0, a crítica é aquilo que o Corinthians não jogou. O Corinthians não conseguia dominar uma bola, Silvestre. Não conseguia dominar uma bola. O Corinthians não conseguia sair do seu campo de defesa, ligação de meio e ataque. E você tocou num ponto importante, por pior que estivesse, estavam todos muito ruins. Tirar o Memphis, Dorival. Tirar o Memphis, que talvez ali, nos 10 minutos finais... o cara pode, de repente, resolver o jogo na reta final. Eu também não tiraria. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou aqui para o portal do Gazeta Esportiva, porque nós vamos acionar o repórter José Paes para trazer mais informações sobre o Corinthians. Boa noite, Zé. Eu estou curiosa para saber o que mais você tem da repercussão desse duelo.
Segue dando o que falar esse jogo de ontem, né, Michele? Tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Os ânimos ficaram muito exaltados na Neoquímica Arena. Temos a imagem para mostrar para vocês aí. No segundo tempo, escanteio para o Vasco, cobrança do Felipe Coutinho. O Mateuzinho e o Yuri Alberto ali se desentenderam dentro da área do Corinthians para tentar acertar um posicionamento. O Hugo Souza teve que entrar no meio para tentar acalmar ali os dois jogadores. Estavam se xingando muito para tentar acertar o posicionamento defensivo do Corinthians. Depois do jogo de ontem na Neoquímica Arena, conversamos com o Hugo Souza, com o goleiro do Timão, que falou exatamente sobre esse entrevero entre o lateral direito e o camisa 9, o atacante Yuri Alberto, ontem lá na Neoquímica Arena. Pode rodar o Hugo Souza. Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá. Porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. E por falar em entrever, o técnico Dorival Júnior, depois da partida, saindo ali, indo para o túnel que dá acesso aos vestiários da Casa Corintiana, acabou xingando um torcedor do Corinthians que estava ali no setor oeste da Neoquímica Arena. A gente vai escutar daqui a pouquinho o Dorival falando sobre isso e também sobre o Memphis. Vocês falaram aí, o Memphis foi substituído no segundo tempo, restando pouco mais de 5 minutos para o final da partida. Lá na Zona Leste de São Paulo, não gostou, saiu esbravejando, saiu muito bravo. Então vamos escutar o Dorival falando sobre a atitude do Memphis, saindo do gramado ao ser substituído e também sobre a atitude dele, Dorival, com um torcedor ontem xingando bastante um torcedor do Corinthians depois do jogo na Neoquímica Arena. Pode rodar. Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Muita coisa pra gente comentar daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar, o Memphis saiu bravo, normal, coisa de jogo, não deveria ter tirado o Memphis, deveria. Bom, vamos lá. Sobre o Yuri e o Mateuzinho. Isso. Normal no futebol. Isso apareceu dentro de campo e tem coisas ainda maiores que acontecem no vestiário, né? Eu não vou ficar fazendo sensacionalismo em cima disso. Os dois querem ganhar, ali pode ser um erro de posicionamento, alguém ficou mais acima do tom, e isso é do futebol, gente. Ele cobrou o Yuri, o Mateuzinho cobrou, sobe, acho que alguma coisa de bola é do jogo, é do jogo. Pelo amor, né? Não pode mais falar nada. É do jogo. Nossa, tá? Sem criar esse tipo de situação. Sobre o Memphis, o Corinthians, você, Memphis, não é maior que o Corinthians, né? Não é mesmo? Entendeu? Aí o técnico tem o direito de tirar quem quiser, principalmente você, que ontem não jogou absolutamente nada, mas podia tirar qualquer um, e eu ainda defendi que você não saísse pela qualidade que tem. Talvez você tenha pensado isso, mas é um desrespeito aos seus colegas que estão no banco de reserva, que vão entrar, não é atitude legal. Não gostei da atitude do comportamento do Memphis, né? Prefiro criticar o desempenho dele dentro de campo, mas é uma atitude que não é legal para o grupo, porque quem está ali também treinou assim como ele, está querendo ajudar o Corinthians, e ele não tem que ficar peitando ninguém, porque não estava conseguindo dominar uma bola. Sobre o Dorival, o que está acontecendo com o Dorival, né? Que eu chamo de Júnior. Eu vi o Dorival ainda como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, sobrinho do Dudu. Bom camisa 8. O Dorival sempre foi um cara mais sereno e mais tranquilo. Talvez o Corinthians tenha contagiado o Dorival demais. Ele criticou a imprensa recentemente pelo fato da imprensa estar falando de técnicos europeus, técnicos brasileiros. A imprensa dá a opinião dela, você pode discordar. Será que nós não temos direito de fazer a crítica? Você não é obrigado a concordar com a crítica, né? Mas comprando briga da classe, dos treinadores, foca no Corinthians, Dorival. Aí, além dessa crítica à imprensa, né? A imprensa ontem, Dorival, normal fazer as críticas ao seu trabalho. O seu trabalho ontem foi ruim. Você não conseguiu mexer ontem no Corinthians, as suas alterações não funcionaram. Ontem você foi criticado e faz parte do jogo. Não quer ser criticado, não seja técnico de um clube do tamanho do Corinthians. Mas tem que responder para o torcedor? Aí eu vou para o torcedor. Aí piorou. O torcedor que paga o ingresso caríssimo
Caríssimo. Eu critiquei o Neymar, que outro dia lá na Vila Belmiro foi lá na arquibancada xingar o torcedor, porque o torcedor xingou ele. Dorival, você não pode ir nessa linha, por favor. Mas é todo jogo na mesma posição, o mesmo e qual o problema? Lá. E daí? Ué, o cara é ser humano, chegou uma hora que explodiu. Silvestre, ele é técnico do Corinthians. Tá. Eu respeito isso. Ele é técnico do Corinthians. Tem o torcedor. Não, então você não quer ser xingado? Como é que você imagina um técnico não ser xingado pelos torcedores? Ele queria o quê? Que o torcedor ontem, Dorival, parabéns, hein? O Corinthians jogou muito bem. O cara pagou o ingresso. Tá ofendendo o Dorival Júnior na alma já há muito Silvestre, o torcedor não pode ir no CT, quebrar o carro, o torcedor não pode invadir o gramado, bater no Dorival, bater na família do Dorival, bater em alguém. O torcedor que paga mais de R$1.000 para ir no ingresso, ver aquela porcaria de jogo do Corinthians, cabeça que ele é apaixonado, ele não é profissional, ele é apaixonado pelo Corinthians, não pode xingar o treinador, não pode xingar o jogador. Porque Me desculpe. Silvestre, você é muito raiz. Deve falar. Falar só um pouquinho? Dorival, me desculpe, hein? Conclua aí. Não, à vontade. Pra mim, tudo natural, tudo normal é futebol. Mateuzinho reclamar do Yuri, corre, sobe, não sei o quê, ele para de chorar, não sei o quê, blá, blá, blá. O Memphis reclamar. Camisa 10, sair na reta final de um jogo decisivo, normal, não ofendeu ninguém, demonstrou publicamente o descontentamento. Quantos já fizeram isso? Não vejo o menor problema, também natural. E um cara que fica xingando você o jogo inteiro nas novas arenas, que você tem ali uma proximidade, o Dorival já marcou o cara marcou o Dorival é ser humano, explodiu e botou pra fora. Se você acha que isso é educado, não deveria, poderia evitar, ok. Pra mim, tá tudo certo, pode tudo isso. Gostaria até que tivesse mais. Negativo. Técnico do Corinthians ou do Palmeiras xingar o jogador, xingar o torcedor que pagou ingresso, que saiu de casa pra ir lá torcer. Agora não. O Dorival esperava que esse torcedor... Parabéns, Dorival. Olha, assim, olha, né? Dorival, parabéns. Um beijo, Dorival. Quer assinar minha camisa? Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Isso tá no pacote. Isso tá no pacote, né? Então, quer dizer que se a torcida faz aquele coro, ei, Dorival, vai tomar caju. Aí você pega o microfone. É diferente. Pega o microfone e vai ao centro do campo. Não. Atenção, vocês, torcedores que me xingaram. Ô, gente, estamos falando de futebol, né? Vamos uma lá. coisa é o coletivo xingar o juiz, outra coisa é sempre um cara na orelha dele ali no banco que pagou o ingresso, xingando a mãe, xingando ele, xingando o filho. Tem que ter equilíbrio emocional. Posso achar que é natural? Futebol, isso aí é normal do futebol, no futebol amador, no profissional. É tudo, pra mim, é tudo isso normal. E vou mais além. Faltou, na verdade, um pouco mais de futebol. Mas como é uma final de campeonato, muitas vezes uma final é um jogo arrastado. Você conhece tão bem quanto eu o Corinthians. Não é uma boa Dorival brigar com a torcida. Não é uma boa. E há quem diga que se não vencer a Copa do Brasil, né, não fica. Né? Há quem diga nem. Eu acho que tem que continuar. E só vou dizer uma coisa. E se vencer, ele brigou vai ficar com tudo torcedor. Que brigou com ele não brigou com a Gaviões da Fiel, com o estádio inteiro. Tem notícia boa no Palmeiras. Posso dizer muita coisa. O que eu posso dizer é que o Fabinho Soldado está a caminho também. Do Internacional? Parece que Como sim. é que é? É isso aí. Fabinho Soldado, né? Nem é muito É informação ou suposição? Informação. Todo mundo dizia já que o Fabinho dificilmente continuaria no cargo do Corinthians na próxima temporada e o Internacional deve ser o destino dele. Ele tem uma história no Internacional e a diretoria quer contar com ele, o Abel também. E ele já foi jogador do Abel, mas o Corinthians não quer ele tem que ir para algum lugar, ele tem que continuar trabalhando, né? Eu quero falar do Pesolano, que eu acho uma aposta interessante do Internacional. O Pesolano foi o técnico que trouxe de volta o Cruzeiro, que fez uma grande campanha em 2022, ajudou o Cruzeiro a voltar para a elite. Ele superou até o Filpo Nunes, que foi um grande treinador, saudoso Filpo Nunes, em número de jogos do Internacional, ganhou título pelo Cruzeiro, confundi Cruzeiro com o Inter, porque ele está indo para o Internacional. Então é uma boa aposta. O cara que resgatou o Cruzeiro pode resgatar o Internacional nesse momento de baixa do Colorado. Não, mas é justo o Corinthians não querer dar continuidade ao Fabinho Soldado, gente? Michele. Lá é aspecto político. O presidente Osmar Stabile está sendo muito pressionado, até porque ele era um diretor que veio da outra gestão, né? E por isso a situação estava insustentável. O Osmar Stabile segurou até onde dava e a tendência, a não ser que mude alguma coisa no futebol. Ele não montou um bom time, Garrafa? Michele, é o futebol, Michele. Assim, não adianta a gente muito na lógica. Vamos analisar só o trabalho. O trabalho do Fabinho Soldado com o Transferban e tudo. Acho bom. Era para sair do Corinthians? Acho bom. Não era. Mas a política é que rege não só o Corinthians, os principais clubes do país. Aí tem um aspecto político. Não só a política, o aspecto de resultado também. Porque se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, aí as coisas também mudam de figura. Eu não acredito. Mudam de figura. O Corinthians teria ganho, portanto, 2 títulos. É isso. Eliminou o Palmeiras, ganhou o Paulista em cima do Palmeiras. A informação é que ele estaria, inclusive, apalavrado já com o Inter. Não, tudo bem. Mas no futebol não dá para cravar nada. Não, com certeza.
Bom, outro clube que tem mudança, Boltzmann. Novo contato com o José Paes para falar mais um pouquinho de Corinthians. Nem no final de ano o Timão escapa de cobrança, Zé? Pois é, Michele, a Justiça aqui do Estado de São Paulo condenou o Corinthians a pagar aí 11 milhões e 300 mil reais ao zagueiro Gil, relativo aí a uma dívida lá de 2023 que o Corinthians tem com o ex-zagueiro, né? O jogador tem 2 passagens pelo Corinthians e essa dívida é majoritariamente da segunda passagem lá de 2023, entre julho e dezembro daquele ano, 11 milhões e 300 mil reais. O Gil tem uma história gigantesca no Corinthians, é campeão brasileiro em 2015, de Recopa, de Campeonato Paulista, é um dos principais jogadores da história recente do Corinthians e o Corinthians agora condenado a pagar esse valor aí ao ex-zagueiro. O Corinthians que segue aí tentando também empréstimos para sair do transferban. Hoje o Corinthians vive um transferban importante em relação ao Félix Torres, né, de 40 milhões de reais junto ao Santos Laguna. O Corinthians tenta se movimentar financeiramente para sair desse transferban. E olha só, falando ainda um pouquinho de Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo, claro, para o segundo jogo da grande decisão no próximo domingo lá no Maracanã, às 6 horas da noite, mas no sábado a fiel corintiana já se mobilizando para ao meio-dia ir ao CT Dr. Joaquim Grava, na zona leste aqui de São Paulo, para dar aquele último apoio ao time, ao elenco corintiano antes da viagem para o Rio de Janeiro. A tendência é que o Corinthians viaje no período da tarde, no próximo sábado, e aí antes dessa viagem, os corintianos aí vão se reunir na porta do CT Dr. Joaquim Grava, expectativa de que os jogadores venham ali, troquem uma ideia com a torcida. É o último apoio, a última corrente antes do decisivo jogo, o jogo mais importante da temporada do Corinthians, essa segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Vasco, lá no Maracanã, no próximo domingo. Todo mundo muito mobilizado então aí, Michele. Só uma última rapidinho, vocês falavam sobre o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, mas se vê se enfretado internamente pelas questões políticas do Corinthians, o bastidor ali do Corinthians. O técnico Dorival Júnior, o elenco, o grupo de jogadores, todo mundo gosta muito do trabalho do Fabinho, porque ele blindou esse elenco do Corinthians, especialmente nesses últimos episódios aí, envolvendo o Osmar Stabile, o presidente atual, o Augusto também, o ex-presidente. Então o elenco, o grupo de jogadores, todo mundo gosta muito dele, mas ele se vê sim fritado internamente, politicamente, no Sport Clube Corinthians Paulista. Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios. Aí que tá, né? Desculpa, Michele, eu Não, atravessei pode você, falar. né? Você vê, o Fabinho, ele goza de boa relação com os jogadores, mas aí tem a questão política a qual o Garrafa se referiu. E sobre a torcida do Corinthians, que vai apoiar, a torcida do Corinthians é fantástica, né? Aí não dá para dizer nada, a torcida do Corinthians é um negócio, é diferente mesmo, é dentro do estádio, é no apoio, carrega o time nas costas. O Corinthians só sobrevive graças a essa torcida espetacular. Aí tem que bater palma mesmo. E como é que de vai vez ser em no quando Maracanã? exagera, porque é pro bem e pro mal. Vai Porque ser duro, hein? tudo que empurra, ajuda, não sei o que, também cobra. E tem que cobrar mesmo, sim, mas excede o limite muitas Não, vezes. sem exceder Agora, a o torcida do limite. Corinthians, ó, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Essa mesma torcida que xinga, é a torcida que aplaude, que abraça o time, que leva o Corinthians a grandes Carrega. conquistas. Bom, no início do programa a gente fez uma avaliação do que foi o jogo de ontem contra o Vasco da Gama. Agora, vamos projetar o próximo domingo, né? Decisão abertíssima. O Corinthians, o Vasco chega vivo no Maracanã com um empate, poderia ter chegado melhor. O Corinthians não perdeu em casa. O Vasco é um outro tipo de jogo. O Vasco vai ter que se aventurar ao ataque, vai ter que dar mais espaços ao Corinthians. O Corinthians tem sido, esse Corinthians do Dorival, um time muito melhor quando joga de visitante no aspecto de real. Isso em termos de Copa do Brasil. Ele venceu todas as partidas fora na Copa do Brasil, né? Ele é um time, quando joga reativo na Copa do Brasil, o Corinthians sabe jogar. Então o jogo fica a caráter para o Corinthians. Absolutamente nada perdido e nada definido na Copa do Brasil. Vejo um equilíbrio, o Vasco tem Maracanã, tem a sua torcida, a torcida do Corinthians em menor número também faz barulho no Maracanã. Deixa eu perguntar, então. E o favoritismo, É isso que que eu talvez quero era do perguntar. Corinthians, eu acho que tá igual agora. Tá Tem favorito? 50-50, Michele, mas se tivesse que apostar as minhas fichas, dentro do que a Michele está perguntando, eu ainda apostaria no Corinthians. Quem é favorito, O fator Silva? casa sempre interfere para mim no futebol. Então, o Vasco da Gama tem um leve favoritismo. Eu vou colocar 55 a 45. Mas eu acho que o Corinthians vai ser campeão. E quem é o fator desequilibrante do Corinthians Hugo. no pique? Hugo, e para você? Eu ainda acho que vai sair do trio Gin. Capaz também até acho. de ser o Memphis Depay. Também acho que vai ser o Memphis. Chegou a hora de saber quais são os destaques. Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte.
Na mesa, as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao Core na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. O Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Gabigol é o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro. O atacante do Cruzeiro ganha 2 milhões e 450 mil reais entre salários e direitos de imagem, mas o acordo dele com a Raposa também prevê o pagamento de 1 milhão de reais por mês de luvas. Só para lembrar, as luvas são um prêmio pela assinatura do contrato. O Gabigol deixa o Flamengo livre e chega ao Cruzeiro recebendo essa bala de 1 milhão de reais por mês de luvas. O contrato só se encerra em dezembro de 2028. Ou seja, o Gabigol hoje custa à Raposa 3 milhões 450 mil reais. Somente o Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais no Corinthians, e Neymar, que ganha pouco mais de 4 milhões e 100 mil reais no Santos, ganham mais do que o atacante do Cruzeiro, que teve uma temporada decepcionante e terminou queimando muito o seu filme ao perder o pênalti que impediu o Cruzeiro de chegar à final da Copa do Brasil. Para completar, a contratação do Tite no Cruzeiro sela, põe um ponto final na passagem do Gabigol na Raposa. Gabigol que tem 134 milhões de reais a receber do Cruzeiro até dezembro de 2028, e esse é o grande entrave para a saída dele. Que ele sairá, isso é líquido e certo, mas em qual condição? Empréstimo com o Cruzeiro ajudando com os salários? Em definitivo, com o Gabigol aceitando a quebra do contrato? Não boto muita fé nessa história. Ele vai ser vendido para outro clube, enfim, tudo isso vai ser debatido nos próximos dias. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre o Gabigol ganhando 3 milhões 450 mil reais por mês. Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocaram os torcedores do Timão a apoiar o elenco na porta do CT Joaquim Grava antes do embarque da delegação ao Rio de Janeiro para o segundo e decisivo jogo da final da Copa do Brasil contra o Vasco. A concentração está marcada para as 12 horas do próximo sábado. Que cada jogador sinta no peito o peso dessa camisa, a grandeza dessa história e a força da torcida que nunca abandona. Vamos cantar alto e provar que, dentro ou fora de campo, somos todos parte desse time. Compareça com a camisa oficial do Gaviões ou preta do Corinthians.
Nossa voz é o combustível para que o Corinthians entre em campo com sangue nos olhos e jogue como manda a tradição, com entrega e muita garra pelo Coringão, diz o texto escrito pela torcida organizada. A reunião de corintianos na porta do CT Joaquim Grava costuma ser convocada antes dos jogos decisivos. Em março deste ano, antes do primeiro jogo contra o Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, os torcedores fizeram festa aos jogadores na saída ao Allianz Parque. O Timão venceu o jogo e, posteriormente, faturou o título estadual. Agora, na Copa do Brasil, os alvinegros esperam repetir o feito. No jogo de ida, na Neoquímica Arena, Corinthians e Vasco empataram sem gols. Para ficar com o título no Maracanã, o Timão precisa vencer no tempo normal. Em caso de novo empate, independentemente do número de gols, 0-0, 1-1, 2-2, a decisão irá para as penalidades.